graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4. Versículos 6 a 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Tem um sósia meu falando aqui. Tem uma repetidora. Ei. 2 Timóteo. Tira o eco. Eu já falo muito, se dobrar. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças por mais esta reunião, por mais esta oportunidade de, em torno da tua presença, sermos ministrados pelo teu Santo Espírito, que venha trazendo direção, conhecimento, confronto, que venha nos exortando, nos corrigindo, nos dirigindo e venha pavimentando a nossa vereda para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Te damos graças por isso. Amém. Mês de outubro nós estamos iniciando uma nova série, Santidade, em busca da coroa da vitória. O apóstolo Paulo aqui, ele diz, o meu tempo é chegado, e diz que combateu um bom combate, que ele completou a carreira, que ele guardou a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Salvo, homem de Deus, congressista, palestrante, congressos poderosos, manifestação do poder de Deus em seus cultos, curas, libertações, ressurreição, manifestação do conhecimento de Deus, da sabedoria, subiu ao terceiro céu, foi dado um espinho na carne, teve lá contato com coisas inefáveis, e diz no final da vida que ele completou a carreira e guardou a fé. Quando nós falamos de santidade, nós precisamos compreender, primeiro, que santidade ela tem dois aspectos importantes. A santificação ela tem dois aspectos e dois momentos distintos. A santidade ela tem um momento que se dá instantaneamente. A santificação se dá instantaneamente quando nós somos convertidos ao Senhor, erguemos as nossas mãos aos céus, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos e nos apropriamos da obra redentora da cruz do Calvário. Aí nós nascemos de novo, nós somos justificados e nós somos separados. Nada é a ver com um esforço pessoal nosso. Essa é uma etapa da santificação que ela se dá da parte de Deus, exclusivamente da parte de Deus, que nos reposiciona, que nos tira do mundo
do império das trevas e somos separados. E somos assentados nos lugares celestiais com Cristo. O Senhor nos separa do mundo. Ele nos santifica. Santificação é separação, é consagração. Antes escravos do pecado, servos de Satanás, agora somos purificados e agora servos do Deus Altíssimo. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos separou para si, para uma vida em santidade. Aí é o segundo momento. A primeira é posicional. A segunda é um processo progressivo que requer esforço, um combate. A carreira que nos está proposta. Precisamos, como diz lá em Hebreus 12:1 em diante, que nós precisamos nos desembaraçar do peso e do pecado e correr a corrida que nos está proposta. Aí, esforço. E aí é dedicação, é disciplina. Hoje, nós vamos iniciar a nossa jornada neste tema, voltando àquilo que é o mais básico. É sabermos a nossa posição. É a nossa santificação posicional. Para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor, nós precisamos saber aonde estamos e de onde saímos. Para que nós possamos dar valor à progressividade da nossa santificação. É um processo contínuo, é um processo diário, é um processo que requer disciplina, temor, humildade, para que ele se cumpra em nossa vida. E ao final, porque aqui ele diz, o meu tempo chegou, e agora eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele sabe, ele tem certeza que existe uma coroa separada para ele. Há um teólogo que diz que a salvação não é por obras. Sim, não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus, pela manifestação unilateral de Deus. Mas a coroa vem pelas obras. E tudo o que fazemos, a partir do momento que somos reposicionados, é uma trama que nós colocamos na nossa vestidura branca. Cada passo que nós damos, cada obra que realizamos, cada uma delas é uma trama da nossa veste branca que nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Cada ato de justiça, cada obra das nossas mãos, feitas por fé, feitas por meio de Cristo, coloca uma trama nova na nossa vestidura branca, diante de Deus, no dia do tribunal de Cristo. Então, mas é preciso saber de onde eu fui tirado e onde eu fui colocado. Tem uma música recente até, que ela diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já experimentou, quem foi trazido, quem foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo, para os lugares celestiais, daqui não pode desejar sair. Aqui não pode ser um lugar onde eu ajo com indiferença. Aqui não pode ser um lugar comum. Não pode ser um lugar onde eu posso louvar ou não, glorificar ou não, bendizer ou não, enaltecer ou não, proclamar a sua santidade ou não. Nesse lugar, nos lugares celestiais, com Cristo que nos tirou do mundo,
é o lugar onde nós vamos desenvolver a nossa salvação. Eu vou fazer algo aqui. José Ricardo, digamos que aqui é mundo. Chega aqui, rapidão. Chega mais perto. Suba. Me dê sua mão. Para trás de mim. Tatiane. Por favor. Me dê sua mão. Para trás de mim. Isaltina. Não. Neide. A Isaltina vai subir? Eu não prestei atenção. Vamos lá, firme. Eu vou te ajudar. Aí Deus vai descer. Para trás de mim. Isso é o que Deus fez. A obra redentora da cruz nos tirou do mundo e nos colocou nos lugares celestiais com Ele, para trás dele. A partir de agora, é atrás de mim. É atrás do Senhor. Eu vou para lá, vocês vão também. É aqui que nós vamos desenvolver a nossa salvação. Atrás dele. E se eu ignorá-lo, eu volto para o mundo. Eu entro nas trevas. Não perco a minha salvação. Mas eu deixo de experimentar a proteção, o cuidado, a provisão, a prosperidade do Senhor e o crescimento espiritual que Ele requer de mim. Ele nos tomou pela mão, nos justificou, nos trouxe para os lugares celestiais. Porque o resgate foi pago, o preço foi pago na cruz do Calvário. A salvação é o início, não o fim. A salvação é o começo, não a linha de chegada. A linha de chegada é quando nós recebemos a coroa da vitória. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses aqui podem ignorar a presença de Deus, podem ignorar o que Deus quer fazer na vida dele, podem ignorar as direções de Deus, podem ignorar a bênção de Deus. Estarão no último dia, mas a coroa é para quem segue, para quem serve, para quem se purifica, para quem se abandona, para quem rejeita as coisas do mundo. A santificação, ela fala de tirar do Egito e depois tirar o Egito de nós. O Senhor nos tira geograficamente do Egito, do inferno, do mundo, do império das trevas, nos traz para o reino do Filho do seu amor, mas aqui é preciso tirar o mundo de nós, tirar o Egito de nós. Semana passada, obrigado, irmãos, Deus abençoe, senão vocês vão ficar aqui até o final do curso. Vamos descer, né? Calma. Olha o que é que eu fiz, gente. Vai lá, minha irmã. Me perdoe. Obrigado. A santificação progressiva, ela requer de nós esforço, um combate a ser travado. Se para este homem precisou travar uma batalha, combater um combate, quanto mais para nós. Porque há quem diga que a santificação ela já se operou uma única vez. Há quem defenda que eu não preciso mais de me policiar, que eu não preciso mais dar satisfação, eu não preciso mais prestar contas, porque Jesus morreu por mim, pagou pelos meus pecados e me deu a vida eterna. Portanto, basta ser livre, viver com a liberdade dos filhos de Deus. Quer saber se você é livre? Não faça aquilo que você quer fazer. Vou dar um exemplo. Um amigo meu, colega de trabalho, ele fumava. É um cigarro no outro. A unha dele pegava aqui na cutícula.
Um dia no trabalho, eu tinha assistido na Record, num domingo, uma senhora que tinha problema de efizema, aquela coisa toda, e tinha que ser liberta desse cigarro. E os médicos traziam um maço de cigarro com ela, com alguma coisa aqui, acrílico, para não colocar na boca, mas trazia só para ela sentir o cheiro. A língua dela parecia uma cobra, ela passando por cima da proteção. E eu contei isso na frente dele, e ele estava saindo para fumar. Ele falou assim, tá, você está falando isso, você quer dizer que eu sou viciado? Eu falei, não estou falando que você é viciado, não. E ele com o cigarro batendo, né? Eu falei, não, eu não sou viciado, eu fumo na hora que eu quero. Eu fiz, então não fume agora. Não fume agora. Não fuma agora. Não fuma agora. Pegou, botou o cigarro de volta. Começou a suar. Vai para lá, rapaz, eu faço o que eu quero. Você quer saber se você é livre? Não faça aquilo que o seu coração está mandando você fazer. Jovens, adultos, quer saber? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então não faça isso aí que passou na sua mente agora. Eu vou para a balada, eu vou tomar um vinho, eu vou tomar um cerveja, vou para o forró. Não faça hoje, agora aí. Ó. A liberdade que o Senhor nos deu foi para sermos servos dele. Ele nos deixou livres do poder das trevas, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino, nos libertou de lá, mas aqui nós somos servos dele. A nossa liberdade é para servir a Deus. E estou falando isso em sentido amplo. Não é servir a Deus ser diácono, não é servir a Deus ministrar no louvor, é servir a Deus sendo advogado, engenheiro, sindicalista, alguém conhece? Servidor público, político. Porque a gente pensa em servir a Deus, eu vou lá na igreja, procurar o pastor Brito, ver alguma coisa para eu fazer lá, para eu servir a Deus. Servir a Deus é ter temor e tremor diante de Deus e da sua palavra, seja qual for a área que a gente atue. Isso é ser santo. Nós somos santos não para ver Deus, nós somos santos porque vimos a Deus e dissemos, ai de mim, que sou pecador, e Ele nos deu o seu sangue para que nos fôssemos purificados. Todos os que confessam Jesus como Senhor e Salvador aqui são santos. Santos reposicionados. Santos assentados nos lugares celestiais. Santos separados do mundo, das trevas, do mundo e da sua lógica, do mundo e das suas ordenanças. Nós somos santos, separados, apartados do mundo. E isso aconteceu instantaneamente. Quando nós nascemos de novo, somos justificados, nós somos separados. Nós somos adotados. Nós temos uma família agora. A família bendita de Deus. Somos feitos, dê-nos o direito, o poder de sermos filhos de Deus, a saber, aqueles que confessam o seu nome. Nos fez santos. Isso acontece instantaneamente, pela vontade exclusiva de Deus. Mas nós precisamos compreender que nós precisamos ser santificados progressivamente, diariamente, passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, à imagem de Deus. Romanos 8 diz que nós somos feitos conformes à imagem do seu Filho. A obra de Deus, ela não se conclui na cruz do Calvário, porque existe uma imagem de Cristo a ser formada em nós.
Existe um homem e uma mulher, nascidos de novo, que vão se conformar à imagem de Jesus, que vão ser amoldados no caráter de Cristo. E isso depende de mim e de você. Porque o Espírito Santo vai trabalhar conforme a nossa disposição de sermos tratados. Cada um, como diz minha mãe, tem um nó pelas costas aqui, que o Senhor tem que desatar. Tem gente mal-humorada, tem gente preguiçosa, tudo. Isso aqui é o extrato da sociedade. E aqui, raspando um nos outros, é que nós, pelo Espírito Santo, vamos sendo conformados ao caráter de Cristo. Quem não quer, não se relaciona. Não adianta pegar uma pessoa e colocar no meio de uma ilha deserta. Ela vai pecar lá. Ela vai pegar de lá, sozinha, com a mente. Ela peca. Conversava com a senhora essa semana, ela falando do jejum que ela faz. E, eu vou parar, não está adiantando nada, mas a senhora sabe por quê, né, Gil? Por que a senhora está jejuando? Porque saber por quê. Não, eu faço de um jeito, faço de outro, mas vou parar. Eu não vejo nada acontecendo na minha casa. Minha vida é uma bagunça. A minha casa é uma desordem. E eu falei para ela assim, a primeira coisa que tem que fazer, esse jejum é para a senhora. Não é para as circunstâncias. Esse jejum não é para a bagunça acabar. Esse jejum não é para resolver os problemas. Esse jejum só vai funcionar quando ele for para a senhora ou para o senhor. Para você ser transformado. Porque o Deus que a senhora acha que tem que fazer alguma coisa, ele não muda. Ele está assentado no mesmíssimo lugar. E o seu jejum é para mudar você. E você está querendo ver mudar, é dinheiro, é filho, é marido, é casamento. Falta mudar você, para Deus poder trabalhar. Então a transformação pelo Espírito Santo é a nossa santificação, que é sermos feitos conforme a imagem de Jesus. O caráter de Cristo em nós, o caráter de Cristo desenvolvido em nós, tirando toda a poeira. Agora, se por estarmos aqui, posicionados, achamos que nada mais precisa ser feito, aí a gente ouve a palavra de domingo passado. Deus está falando com a gente. Deus está falando conosco. Deus está ministrando entre nós. Achar que o que eu faço não tem consequência, vai chegar no dia do tribunal de Cristo, vai querer coroa, ainda vai ser exposto. Jesus vai fazer assim, olha lá, gente, ele quer coroa. Está querendo coroa com essa roupa dele aí. Tem coroa não, filho. Pode voltar. Você vai esperar. Alguns recompensados, outros censurados. A gente tem condição de dimensionar essa censura? Não deve ser algo que simplesmente eu fique aqui na igreja vendo os irmãos andando lá fora e eu dizendo assim, nossa, eu queria estar lá. Puxa, se eu tivesse feito diferente. Mas eu espero. 1000, né? 1000 anos, eu vou esperar. Dá tempo. Diz que 1000 dias, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Vai que Deus faz desse 1000 um, né? Não deve ser assim. Essa censura vai ser algo que nós vamos saber a dimensão da nossa negligência
indiferença, sendo que foram dadas todas as oportunidades. Há um pastor que ele diz o seguinte: a vida cristã, Deus fica lá só gravando. Dê um passo, ele grava. A gente está na fase da gravação do CD. Quando chegar lá, ele vai apertar play. E vai passar. E ninguém vai dizer: mas Senhor, o Senhor foi injusto comigo. Todos saberão a dimensão do erro que cometeram. Todos nós saberemos o que nós fizemos ou deixamos de fazer e as suas consequências. Todos nós teremos ciência dos passos que demos e das consequências que foram provocadas por isso. Ninguém vai sair de lá se sentindo injustiçado. Porque o Senhor julga com equidade e com justiça, diz o salmista. Portanto, santidade é uma necessidade. Mas ela pode ser prazerosa, porque as pessoas acham que se santificar tem efeito só negativo. Não faça isso, não faça aquilo, abandone isso, abandone aquilo. Ela tem um efeito impulsionador e positivo. Porque na medida em que eu abandono, eu me volto para Deus. Na medida em que eu nego, eu me volto para as coisas de Deus. Porque se eu tão somente lutar para abandonar e não me alimentar daquilo que Deus tem para mim, eu vou sofrer e vou até perecer nessa minha luta. Então a santificação e a vida de santidade, ela tem um aspecto negativo: não faça, abandone, rejeite, abstenhais, e tem um efeito positivo: na medida que eu abandono, eu preencho com as coisas de Deus. Quanto mais eu nego, mais eu busco. Quanto mais eu nego, mais eu busco. Quanto mais eu abandono, mais eu sou preenchido pelo Espírito Santo e pelas coisas de Deus. É uma balança que eu preciso não só tirar, me negar, renunciar, mas eu preciso preencher, me encher, me alimentar. E aí, a vida de santidade, ela torna-se prazerosa, porque quanto mais eu tiro o lixo, mais eu encho com as coisas boas de Deus. Quanto mais eu me acostumo com as coisas de Deus, mais distantes das coisas do mundo eu me torno. E eu me torno cada vez mais cheio do poder e do Espírito Santo de Deus na minha vida. Os irmãos do Grupo Resgate sempre falam, né, Charles? Que libertação é como se você entrasse numa casa e você fosse limpando os cômodos, né? Primeiro você entrou a porta e depois tem que ir limpando cômodo a cômodo e enchendo da presença de Deus. Abre uma porta aqui, abre outra porta ali. É um processo gradativo, progressivo e ascendente. Quanto mais eu me exponho, mais alto eu chego. Quanto mais alto eu chego, menos influência das coisas do mundo eu terei. Mas hoje, especialmente, nós precisamos saber que posição é essa que nós temos. Que lugar é esse que nós fomos trazidos, colocados? Para que nós não venhamos a negligenciá-lo. Tem quem pense que não é digno de estar na presença de Deus. Tem quem pense que esse lugar é para os espirituais. É para os que buscam o Senhor, é os que têm título. Esse lugar é para todo aquele que se apropria da obra redentora da cruz do Calvário. E a palavra do Senhor diz que aqueles que o Pai me dá, esses jamais lançarei fora.
se você e eu nos convertermos genuinamente ao Senhor Jesus, nos lavando no sangue do Cordeiro, nosso lugar é nos lugares celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o seu lugar, meu irmão, esse é o seu lugar, minha irmã, nos lugares celestiais com Cristo. Essa é a nossa posição. A nossa condição pode não estar refletindo claramente isso. Porque se tem quem beba, quem faz balada, quem acha que não tem satisfação a dar, você está posicionado, mas a sua condição não é a melhor. A posição é nos lugares celestiais, mas a condição é deplorável. Porque foi negligente, porque vão chegar diante do tribunal de Cristo, para que seja atribuído pela obra boa ou má que tenha feito. Os que vão ser censurados vão entrar na presença de Deus. É porque estão posicionados nos lugares celestiais. Mas a condição de vida cristã os levará a uma censura da parte de Deus. Não virão e não reinarão. Enquanto aqueles que foram ornando as suas vestes com as boas obras, o Senhor não apenas os chamará para reinar, mas vai entregar uma coroa de vitória, que o apóstolo Paulo não negligencia. Ele não trata como se, se eu não ganhar também está bom, o importante é estar lá. Não, senhor. Ele tem convicção, eu vou tomar a minha coroa, que está reservada para mim e para tantos quantos amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor aqui? Como nós demonstramos esse amor à vinda do Senhor? Vivendo em função dela. Certa feita, um amigo fez a seguinte colocação para mim. Por que os discípulos e o povo vendiam suas propriedades, viviam juntos? Ali muitas pessoas que vieram para o Pentecostes não voltaram para suas terras. Ficaram lá no meio da comunidade. Atos 2, 42 a 47. Por que essas pessoas não queriam nem voltar para casa? Por que as pessoas falavam assim, está faltando aqui, eu tenho 2 carros, vende um. Que a pessoa pensa que é assim, eu tinha 2 carros, vendi tudo, fiquei a pé. Né? Eu estou aqui, né, eu fiquei sem nada, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Aqueles que acumularam, distribuíram. Porque a comunhão dos discípulos e daqueles que se convertiam, ela cresceu. Só na primeira pregação foram 3.000 pessoas. Você acha que essas pessoas voltaram para casa com a manifestação poderosa de Deus ali? E aí ele fez a seguinte pergunta: por que essas pessoas faziam isso? E ele disse assim, você sabe por quê? Porque para eles, Jesus voltava amanhã. Para eles, a volta de Jesus era logo aqui. Para eles, a volta de Jesus era não abrir e fechar de olho, era na hora que eles acordassem, Jesus estava lá no meio deles. E por que então eu vou dar valor às coisas do mundo? Se o Senhor, que diz para eu vigiar e orar, estava às portas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e vou receber a coroa porque eu amo a vinda do Senhor. Eu vivo em função da vinda de Jesus. Eu vivo, faço as minhas obras, faço o meu trabalho segundo essa expectativa ardente da volta de Jesus. Nós seremos recompensados se o nosso amor à vinda de Jesus redundar em
obras. Tiago diz: mostra com as suas obras a sua fé, porque a fé sem obras é morta. Somos reposicionados, assumimos nosso lugar nos lugares celestiais, mas agora precisamos fazer obras. Nós precisamos glorificar a Cristo com as nossas obras e demonstrar a todos quantos nos cercam o quanto nós tememos a Deus e o quanto nós ansiamos pela sua volta. Nas nossas obras, não é na nossa intenção. Tem um ditado, que diz, de boas intenções, o inferno está cheio. E é verdade. Se a sua fé não gera obra, ela é morta. Se a nossa vida cristã não dá fruto, se a nossa vida cristã é apenas de protocolo, se a nossa vida cristã não é reconhecida por aqueles que estão à nossa volta, o que nós estamos fazendo? Que combate é esse? Que corrida é essa? Quem entra no estádio tem que correr de modo a alcançar a coroa. Quem entra no estádio é porque é cidadão do céu. Porque na cultura grega, só corria no estádio o cidadão grego. Quantos são cidadãos dos céus e estão no estádio para correr a corrida que está proposta em Cristo Jesus? Nós somos cidadãos dos céus, essa é a nossa posição. Esse é o nosso lugar, nos lugares celestiais. Foi-nos dada a credencial para correr e não para marcar passo. Foi-nos dada a credencial para correr e não para ficar marcando passo no lugar. Eu estou esperando a hora boa. Uma hora alguém vai tirar esse peso e o pecado que tenazmente me assedia. Alguém vai fazer isso. As minhas questiúnculas, as minhas idiosincrasias, as coisas do meu umbigo, alguém vai tirar? Não. Vai tirar se eu colocar diante de Deus, se eu renunciar. Mas nós temos o nosso lugar nos lugares celestiais. E isso tem que gerar em nosso coração ânimo. Ânimo, porque aquilo que estava fora do meu alcance, o Senhor proveu. Aquilo que estava fora do meu alcance, que era sair do caminho da perdição para o reino do Filho do seu amor, o Senhor, o único que podia, foi generoso para comigo e me tirou de lá. Ele me supriu. Só que a partir de agora, esse mesmo Senhor, Ele me ordena: corra, abstenhais, abandoneis, renuncie. Isso não é uma opção, isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Corram. Corram, enquanto é tempo. Corramos a corrida que está proposta com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Que ele também correu uma carreira no Calvário, com os pecadores lhe resistindo, com os pecadores cancelando ele. Ignomínia é o cancelamento moral. Ele foi cancelado, foi enxovalhado, foi tido como maldito. E ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E disse mais:
Eu é que vou adiante de vós, para trás de mim, até a consumação dos séculos. Ele não nos chama para correr com as nossas próprias forças, seguindo o nosso próprio guia. Ele nos chama para correr e Ele vai adiante de nós. Ele vai adiante de nós nessa carreira. Ele nos pôs para trás dele, para que nós possamos correr com um escudo, que é o Senhor Jesus. E não nos deixou correr sem direção. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos nos guiar como convém. Mas Ele, o Espírito, nos assiste e intercede por nós sobremaneira, corrigindo a nossa jornada e a nossa vereda. Mas é preciso que reconheçamos a posição que nos foi dada. Salmos 1 diz que nós somos árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Nós não somos árvores nascidas junto ao ribeiro de águas. Nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. O Senhor nos transportou do império das trevas e nos plantou no seu reino, aonde flui um rio de água viva. É nela que nós nos alimentamos, é dela que nós nos suprimos, é ela que nos vai dar o vigor e a força para, perseverando, alcançarmos a linha de chegada, que é diante do tribunal de Cristo, nosso Senhor. Por isso que a santidade é a busca da coroa da vitória. Você quer mais estímulo do que esse? A gente podia falar assim: santidade é a busca de um carro novo, de uma casa na praia, de um apartamento com cobertura. Tudo pó. O que Ele promete para nós é a coroa da justiça, da vitória, da eternidade, que a traça não come. Santidade só tem valor se for para as coisas eternas, se for para as coisas espirituais. Porque senão eu vou ser santo esse mês, agosto, mês do jejum, vou para a igreja. Porque estou precisando de uma provisão, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro. Passou o jejum, acabou. Ainda que o Senhor supra, ainda que o Senhor dê provisão, as coisas que não são temporais, as eternas, é que têm valor. Então, sabendo a posição que estamos, basta agora correr. Porque as pessoas podem pensar, santidade é algo inalcançável. Né? Quando a gente fala santo, a gente pensa assim, é uma pessoa, assim, não tem defeito. É uma pessoa, assim, que eu tenho até vergonha de parar na frente dele. A santidade não é algo inalcançável. Muito pelo contrário, ela está acessível a tantos quantos o Senhor transporta para o seu reino. Santidade não é perfeição, nem ausência de mácula, nem ausência de problema. Santidade é o resultado de um coração que teme a Deus e que busca se corrigir das suas faltas. Esse é o processo que o Senhor estabeleceu, não a partir desse culto de hoje. Estabeleceu no dia que você se converteu. Não é hoje.
Essa ordem é desde o dia que com lágrimas aceitamos a Jesus, nos apropriamos da obra redentora, nos lavamos no sangue do Cordeiro. Desde este dia, o Senhor tem nos exigido santidade, porque esse é um atributo de Deus. Nosso Deus é santo. Ele não é justo, Ele não é bom, Ele não é misericordioso. Tudo isso está consolidado na santidade de Deus. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos para seguir adiante é saber que nós não estamos na planície, nós estamos no monte da presença de Deus. Nós estamos nos lugares celestiais, nós estamos na presença de Deus, porque Ele nos tirou do mundo, Ele nos tirou do pecado, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz e de glória. Mas nós é como se nós estivéssemos num mundão aí, sem saber o paradeiro, nosso pai não sabe onde a gente anda, de repente Ele nos pega, traz de volta. Ele tem que nos limpar de novo, Ele tem que nos alinhar. Eu não sei se eu posso abrir a geladeira, eu não sei se eu posso comer o presunto Parma. E agora eu sei o que é tal do presunto Parma, viu? É bom, menino. Mas se eu for comprar 300 gramas, eu tenho que levar um cheque pré-datado. E fazer assim, corta bem fininho, do outro lado, para dar para um mês inteiro. Mas o bicho é bom. Portanto, nós precisamos saber quais os nossos direitos, o que o Senhor nos delegou, o que o Senhor nos instrumentalizou. Não pode alguém salvo, justificado, regenerado, santificado, separado, reposicionado, não saber a autoridade que tem para expelir demônio, para ordenar a espírito de contenda, sai da minha casa agora. Sabe o que é isso? Sabe por que não faz? É porque não sabe a posição que ocupa. E a palavra do Senhor diz que os principados e potestades estão debaixo do estrado dos pés. E Ele deu esse poder à igreja. O Senhor é o cabeça, nós o corpo. O diabo está debaixo dos nossos pés. Nós temos autoridade contra todo o poder do inferno. Mas eu preciso saber qual a minha posição. Eu preciso saber que eu tenho um direito legal. Eu preciso saber que o meu Pai é poderoso. Eu preciso saber que não há circunstância de A a Z que o Senhor não resolva. Não há circunstâncias difíceis para aqueles que estão posicionados nos lugares celestiais com Cristo. Eu preciso saber quão poderoso é o Deus a quem eu sirvo. Eu preciso saber que aquela circunstância vai ser resolvida, porque eu sou filho de Deus, filha de Deus. Eu tenho que saber que porque eu estou posicionado nos lugares celestiais, santo, separado, ao abrir da minha boca, o homem, a mulher, o jovem vai se converter. O meu filho, a minha filha, ela vai abandonar aquela rebeldia. Ela vai sair daqueles grupos ocultos. Ao abrir da minha boca, o poder de Deus vai se manifestar, porque eu estou assentado nos lugares celestiais. Os lugares celestiais não é uma nuvem que passa que eu estou sentado lá, não. É no lugar da presença de Deus, que eu abrindo a minha boca,
o poder de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta. A música que nós cantamos aqui, ela só ressoa e ecoa e manifesta poder e glória, porque nós, filhos de Deus, estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. E as notas musicais, as palavras que projetamos, elas tomam uma carga de poder de Deus, da presença de Deus. Não é na planície e no vale, é porque estamos nos lugares celestiais. O Senhor nos deu acesso, o Senhor nos transportou para lá. E nós estamos aqui com a cabeça no céu. Tudo que fizermos aqui, fazemos em um nome do Senhor Jesus. Portanto, nós só vamos enveredar, ativar essa ordem de correr, de se santificar, se nós soubermos aonde nós estamos assentados. É o ponto de partida, não é a linha de chegada. Ser salvo não é o fim, ser salvo é o meio para sermos feitos conformes à imagem de Jesus. O Senhor não nos chamou para sermos salvos por e simples, o Senhor nos chamou para sermos feitos como Jesus. O Senhor nos chamou, nos transportou para sermos conformados a Cristo. E esse dia começou no dia que nós nos convertemos. E o Senhor está esperando, ou melhor, o Senhor está correndo conosco e espera que nós saiamos do lugar. Mas precisamos reconhecer quem nós somos e onde nós estamos, para que a obra das nossas mãos prospere, para que sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, na imagem do Senhor. Essa é a vocação de Deus para nós, esse é o chamado de Deus para nós, essa é a vocação de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos todo o processo de salvação, de A a Z. Eu tinha até preparado aqui para expor, mas eu vi que não há necessidade. Não há necessidade de falar, Gésime, que você foi regenerada. Seu pai e sua mãe te gerou, o Espírito Santo te regenerou. Não há necessidade de eu dizer que a Isaltina foi justificada, porque a pena que cabia a ela foi paga. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não preciso dizer para a Isaltina ou para a irmã Milza que ela foi adotada, porque ela tem o direito de ser filha de Deus. Não precisa. São questões básicas. O que nos falta? Atitude. O que nos falta? Correr. O que nos falta? Coragem. Porque ao correr, nós vamos enxergar as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Vamos conhecer a nós mesmos. Não preciso eu aqui falar de reconciliação, porque justificados, pois temos paz com Deus. O nosso Deus não é o juiz, não é o rei sanguinário, é um Pai generoso. Nós temos paz com Deus. Não precisa saber que nós temos redenção, fomos redimidos. O preço do resgate foi pago. Nós fomos resgatados, tomados pela mão poderosa do Senhor. Não precisamos saber disso.
Precisamos sim, atitude, correr a corrida que está proposta, para que o nosso Pai que está no céu seja glorificado pelos homens, pela luz que há em nós, pelas boas obras das nossas mãos, sendo luz deste mundo e sal desta terra. Que os homens deem glória ao Deus Pai pelas nossas boas obras, que vejam em nós temor, que vejam em nós tremor, que vejam em nós serviço, que vejam em nós cuidado. Essa é a corrida que nos está proposta. E que nós tenhamos isso no nosso coração, que temos uma coroa reservada. O dia do julgamento vai estar o nome de todo mundo lá. Uns com coroa e outros não. Mas a vontade do Senhor é que todos nós alcancemos o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a corrida que está proposta e é essa corrida que nós vamos travar nesse mês de outubro, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Quantos entenderam a mensagem, dá uma glória a Deus. Quantos estão dispostos a pagar um preço? Por que há um preço? Há um preço a ser pago, mas o final é a coroa da vitória, é reinar com Cristo 1000 anos, é estar sobre as nações, porque o Rei dos Reis virá e não tardará. Façamos isso enquanto é tempo, façamos isso enquanto o relógio cronológico corre, porque um dia ele vai parar e entraremos na eternidade, que é o lugar da presença do Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa corrida, esse é o nosso alvo, e cremos que o Senhor já nos deu tudo. Ele nos deu o Espírito Santo. Não falta nada, não falta combustível, não falta nada, não falta provisão, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo para que nos assistisse em nossas fraquezas. Portanto, corramos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quantos creem, diz amém.